Você conhece o termo duty cycle de um transformador de corrente? Você sabe como especificar um transformador a partir do duty cycle? Eu recebo muitas consultas do que seria o duty cycle de um transformador e como eu especifico a partir dele o transformador correto para uma máquina de solda por resistência, seja ela de corrente alternada AC ou de corrente contínua de média frequência, MFDC, ou mesmo de alta frequência. Hoje eu vou explicar como escolher um transformador de solda por resistência de corrente alternada AC a partir do conceito do que é o duty cycle de um jeito simples que você não vai ter mais dúvidas, mas já vou adiantar que para isso você terá que assistir o vídeo inteiro e prestar bastante atenção. Então já pega um papel, uma caneta e uma calculadora para ir anotando tudo e calculando junto comigo que vai valer a pena, hein? Fala aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal da SAW Engineering. Muitos aqui já me conhecem, mas para aqueles que estão assistindo aos meus vídeos pela primeira vez, meu nome é Antônio Carlos, também conhecido como Engenheiro Ruiz. Sou engenheiro mecânico há mais de 35 anos, especialista em máquinas e equipamentos de solda por resistência e também por solda, corte e marcação a laser. Então vamos direto ao assunto, mas não deixe de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Da mesma forma, vamos combinar uma coisa: se você assistir até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas que você acha que eles irão gostar também. Se cada um de vocês assistir os nossos vídeos até o final e compartilhar com pelo menos um amigo, isso ajudará muito o nosso canal a crescer para que possamos continuar trazendo aqui cada vez mais conteúdos como esses. Conto com a sua ajuda, hein? Como falei na introdução, hoje eu vou explicar como escolher um transformador de solda por resistência a partir do conceito do que é o duty cycle. Primeiramente, qual a definição básica do que seria o duty cycle? Para quem não sabe, o duty cycle é um termo em inglês que significa ciclo de serviço ou ciclo de trabalho, que nada mais é do que a relação que existe entre o tempo de uma operação e o tempo total do ciclo. Para um transformador de solda por resistência, é o percentual de tempo em que a corrente elétrica passa através do transformador no período de 1 minuto. Isso foi originalmente estabelecido pela AWS, American Welding Society, pela RWMA, Resistance Welder Manufacturers Association, e pela ISO, International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional de Padronização. Em português ficaria OIP, mas que é mundialmente conhecida, inclusive aqui no Brasil, como sendo ISO ou ISO, já fazendo parte do nosso português. Para obter o duty cycle, precisaremos do tempo de solda, da quantidade de soldas por minuto e o período de integração, que vamos explicar mais adiante. Para C, teremos apenas 1, já para MFDC teremos 2. O tempo de solda é geralmente medido em milissegundos, ou seja, em 1 segundo temos 1000 milissegundos, ou em 1 minuto temos 60.000 milissegundos. Também podemos falar em ciclos. Quando tratamos de corrente alternada AC, no secundário, sempre falamos de tempos em ciclos, e quando tratamos de corrente contínua DC, no secundário, sempre falamos de tempos em milissegundos. Sabemos que na rede elétrica podemos ter a frequência de 50 Hz, ou 50 ciclos por segundo. Em vários países ao redor do mundo e já em outros, assim como aqui no Brasil, temos a frequência de 60 Hz, da mesma forma 60 ciclos por segundo. O que talvez muita gente não saiba, ou pelo menos nunca parou para pensar nisso, é que na frequência de 50 Hz, um ciclo é de 20 milissegundos. É a famosa regra de 3, onde temos que 50 ciclos está para 1000 milissegundos, assim como um ciclo está para x milissegundos, e onde tiramos que x é igual a 1000 dividido por 50, que são exatamente 20 milissegundos. Se aplicarmos a mesma regra para os 60 Hz, teremos 1000 dividido por 60, que na realidade dá uma dízima de infinitas casas de 16,6666, o que arredondamos para 16,7 milissegundos. Ou seja, a 60 Hz, um ciclo é de 16,7 milissegundos. Vamos então dar um exemplo de um transformador de corrente alternada AC de uma máquina de solda por resistência a ponto, também AC, no secundário, é claro. A primeira coisa que precisamos saber é quantas soldas nós queremos fazer por minuto e o tempo de cada solda. Nesse exemplo que vamos mostrar, a máquina de solda por resistência a ponto realiza 10 soldas de 15 ciclos cada por minuto. Como já falamos, em AC temos apenas um período de integração, que seria de 1 minuto, no período de integração do transformador. O duty cycle do transformador é o tempo de solda total em 60 segundos, 3.600 ciclos por minuto.
Se falamos de 60 Hz, estamos falando de 60 ciclos por segundo, que são 3.600 ciclos por minuto. Fica mais fácil se utilizarmos a fórmula. Duty Cycle é igual N vezes T dividido por 60 vezes F vezes 100 para termos um valor percentual, onde N é igual ao número de soldas por minuto, o T, quantidade de ciclos de cada solda, o F, a frequência da linha de corrente alternada, AC, em Hz, que é o mesmo de ciclos por segundo. E os 60 são os segundos por minuto, que é o fator de conversão. Em outras palavras, o Duty Cycle fica no exemplo que estamos dando. 10 vezes 15 igual a 150 ciclos, dividido por 3.600 ciclos, que é igual a 0,042, que é igual a 4,2%. Se preferirem, lembramos que a cada ciclo a 60 Hz, no nosso caso, temos 16,7 milissegundos. Estamos falando de 10 soldas de 15 vezes 16,7, ou seja, 10 soldas de 250,5 milissegundos cada por 1 minuto. Para deixarmos tudo na mesma base de milissegundos, temos 10 soldas de 250,5 milissegundos cada por 60.000 milissegundos. O Duty Cycle, por definição, será então de 10 vezes 250,5 dividido por 60.000, que é igual a 4,2% da mesma forma. É fácil ou não é? Já vai deixando aí nos comentários, quero ler a opinião de todos aí. Uma forma de determinar a potência de um transformador é falarmos de kVA, ou seja, kVA, que é a capacidade térmica do transformador fazer mais ou menos soldas por minuto. kVA em 50% do Duty Cycle é o padrão adotado pela AWS, RWMA e ISO, assim como o período de integração de 1 minuto. É também um padrão universal. Para calcularmos, devemos levar em consideração a demanda em kVA, que é a carga real durante a solda, ou seja, a tensão do secundário multiplicado pela corrente do secundário. Portanto, o kVA em 50% de Duty Cycle é igual à demanda em kVA multiplicado pela raiz quadrada da fração entre o percentual do Duty Cycle, já calculado, e 50%. Veja a fórmula. Se tivermos uma corrente no secundário de 15.000 amperes e uma tensão de 9 volts, o kVA de demanda será de 9 vezes 15.000 VA, ou 135.000 VA, ou ainda 135.000 dividido por 1.000, que é igual a 135 kVA. Se usarmos a fórmula, temos que o kVA em 50% do Duty Cycle é igual a 135 kVA, multiplicado pela raiz quadrada de 4,2% dividido por 50%. O resultado parcial seria 135 vezes 0,29, que daria o resultado de 39 kVA a 50%. Então, nesse exemplo, precisaremos de um transformador com pelo menos 39 kVA. Escolheremos um transformador acima desse valor dentro do padrão dos fabricantes. E como seria numa solda ponto MFDC? Essa resposta vamos deixar para o próximo vídeo, que eu vou colocar o link no final desse vídeo. Mas não esquece de deixar o seu like, por favor. Se você se interessou em adquirir um dos equipamentos que mostramos nesse vídeo ou qualquer outro que promovemos, ou mesmo se interessou em adquirir um dos nossos treinamentos completos, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não deixe de fazer os seus comentários ou sugestões aí abaixo para que possamos cada vez mais direcionar os vídeos à sua necessidade. E comente se foi útil para você essa nossa explicação. Eu vou deixar então desse lado o link do vídeo que iremos tratar a continuidade desse mesmo assunto, só que para o transformador MFDC. Mas se você já assistiu, fica a sugestão da nossa playlist em solda por resistência, além, é claro, do famoso botão para você não se esquecer de visitar e se inscrever no nosso canal. Hoje eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final com a gente e um grande abraço. Tchau, hein?